Mais uma vez, bom dia a todos. Creio que já foi contada a história do Natal. Precisamos compreender o que é que isso tem a ver connosco hoje, no ano 2017. E é sobre isto que eu queria falar. Nós vamos falar sobre Jesus, o príncipe da paz, e vamos fazer uma distinção entre a paz com Deus e a paz de Deus. Paz com Deus e a paz de Deus, dada por Jesus, o príncipe da paz. Mas antes então de nós começarmos, vamos orar mais uma vez e vamos pedir que Deus nos abençoe, que nos fale ao coração. Então convido-os a curvar a cabeça e a fazerem comigo esta oração. Senhor Deus, nós estamos gratos por estarmos aqui hoje, Senhor, termos ouvido este coral maravilhoso, temos cantado estas músicas lindíssimas para Ti, temos ouvido a Tua palavra, Senhor. Queremos agora continuar a pedir-te, Senhor, que Tu estejas connosco e que seja o Teu Santo Espírito a ministrar ao nosso coração. Pois isto nós te pedimos em Jesus, o Senhor. Amém. Então, Isaías vai ser projetado alguns versículos que os irmãos poderão acompanhar. Isaías, cerca de 750 anos antes de Jesus ter nascido, ele diz coisas específicas. Ele vai dizer que Jesus vai nascer de uma virgem. E diz-nos que este menino é Deus. 750 anos antes seria o mesmo do que eu dissesse agora alguma coisa muito específica e completamente fora do normal, e em 2767, se não me engano nas contas, isso se cumpriria à risca. Então foi isso que aconteceu. Jesus foi predito muitos anos antes. E ele diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E de facto nasceu, e já ouvimos a história hoje. José e Maria deslocaram-se a Belém, cidade de origem de José, no final da gravidez de Maria. Imagina, eu quero a Filipa Horta fazer agora uma viagem mais ou menos 140 quilómetros. Foi mais ou menos assim, estava no final da gravidez quando fizeram esta viagem. O imperador César Augusto tinha publicado um decreto em que obrigava as pessoas a recensearem-se na terra natal. José, Maria, então cumpriram a ordem do imperador e caminharam até Belém. Ao chegarem a Belém, Maria deu sinais de começar o parto, a dar à luz, o início do parto. Eles procuraram um sítio, um local, para que isso viesse a acontecer, mas a cidade estava cheia. A capacidade hoteleira de Belém não era muito grande. E a cidade de facto estava cheia. E o único lugar que eles conseguiram encontrar para descansar foi uma estrebaria. Traduzido isto, um curral de animais. E foi ali que Deus homem, o Emmanuel, o Deus conosco, nasceu. Maria deu à luz a Jesus, enfaixou-o em panos, e o primeiro berço do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, foi uma manjedoura, o local onde as vacas e os burros iam. Quando um príncipe nasce,
e nós já vimos isto em Inglaterra, por exemplo, aparece um arauto que conta ao mundo que nasceu um príncipe. Quando Jesus nasceu, o arauto foi um anjo. Não foi o arauto do império, não foi uma figura grande do judaísmo, foi um anjo do céu. Chegou não a poderosos, mas a pastores. E os pastores naquele tempo eram pessoas muito desconsideradas, porque eram considerados imundos, impuros. E aquele anjo apareceu nos céus e anunciou que tinha nascido Jesus. Lucas 2,9 diz-nos o seguinte: um anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago nova de grande alegria que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Quem? O Salvador, que é Cristo, o Senhor. Salvador porque Ele salvaria o povo dos seus pecados. O Cristo porque Ele é o Messias prometido desde o Éden. Senhor porque Ele é o Todo-Poderoso. E assim que o anjo dá esta notícia aos pastores, de súbito, nos céus, aparece um coral de milhares de anjos que celebram o nascimento de Jesus. E subitamente, com o anjo, uma multidão da milícia celestial louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre a quem Ele quer bem. Esta é a razão de ter havido Natal. Jesus veio trazer paz ao homem. E a razão foi porque Deus amou o mundo. O menino cresceu, tornou-se um homem. Com 30 anos começou o seu ministério de anunciar a paz ao homem. E já perto da sua morte, em João 14, 27, ele fala sobre esta paz. E ele diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então, que paz é esta? Que paz é esta? Falamos muito sobre paz. Quando falamos em paz, normalmente a nossa ideia é a ausência de guerra. Quando falamos em paz, pensamos numa vida facilitada ou tranquilidade entre as nações. Mas é mais do que isto. O que o príncipe da paz trouxe, ofereceu ao homem, é muito mais que isto. Aliás, não é isto. Isto pode ser um resultado. O shalom, ou a shalom, a paz, ou a irene no grego, tem um significado mais profundo. E ele é príncipe da paz porque ele trouxe harmonia espiritual com Deus. Jesus, ele veio promover a paz entre o homem e Deus. Ele criou as condições para que o homem pudesse viver com Deus em harmonia, em paz, em comunhão, em intimidade. Essa paz tem fundamento, a paz de Jesus tem fundamento na restauração da relação entre o homem e Deus. Em Jesus, o homem, eu, o irmão, o amigo, podemos ter paz com Deus. Então, a paz que Jesus oferece, ela é uma dádiva, é um presente. A paz de Jesus, ela foi conquistada, não no berço, mas na cruz.
A paz de Jesus foi crucificada na cruz. E porquê que foi à cruz? Porquê que Jesus nasceu e foi à cruz? Simplesmente porque nós pecamos. E pecar não é aquela história de eu nunca fiz mal a ninguém, nunca matei, nunca roubei, nunca traí ninguém, eu nunca pequei. Não, todos pecamos. Todos pecamos. E a Bíblia diz que todos pecamos. Diz mais, assim, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer que não houve um justo, nenhum sequer. É o que a Bíblia nos diz em Romanos 3,10. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Ou seja, nenhum de nós poderia estar na presença de Deus por a vida que nós levamos. Ninguém. O pecado que nós cometemos, e pode ser a traição ou a mentirinha, que nós chamamos às vezes a mentirinha, é pecado, é uma ofensa, é um desafio a Deus. O pecado ofende Deus, o pecado separa-nos de Deus. O pecado é como se escavasse um abismo entre nós e a presença de Deus. Um abismo que jamais nós temos capacidade de ultrapassar para chegar à presença de Deus. Por isso, todos pecaram e estão aquém, ou estão destituídos, estão afastados da glória de Deus. O pecado é a afronta à vontade de Deus. É como se nós disséssemos assim: Deus, Tu és o Criador dos céus e da terra, és o Criador da vida, criaste-me, agora eu vivo à minha maneira, eu vivo do jeito que eu quiser, quem manda em mim sou eu tenho vida e eu vivo como eu quiser. Pecado é isso, foi o que o Éden fez, foi o que aconteceu no Éden em Adão, Deus disse: olha, podes fazer tudo, podes comer de todas as árvores, mas há uma que tu não podes. E ele a determinada altura disse assim: olha, eu estou-me pouco importando para o que Deus disse, eu vou comer desta árvore. Ou seja, eu faço o que eu quiser da minha vida. Então pecado é isto, pecado é rebeldia contra Deus. E porquê é que estamos a falar sobre isto? Porque esta é a razão de haver Natal. Natal não é apenas uma história linda de amor, ela é uma história que pode ser contada de uma forma romântica, mas Natal é mais que isso. A razão de Jesus ter nascido, de Deus se ter feito carne, como diz o Hernandes Dias Lopes, de Deus ter vestido pele de homem. A razão disso ter acontecido foi porque nós jamais poderíamos ter paz com Deus. No Calvário foi colocado sobre Jesus o nosso pecado. Sobre Jesus foi colocada a nossa culpa. Sobre Jesus, no Calvário, foi colocado a sua condenação. A condenação, a nossa condenação perante Deus, aquilo que nos culpava diante de Deus, foi colocado em Jesus no Calvário. E no Calvário, Ele sofreu a minha condenação e a sua condenação. A culpa que estava sobre nós, a acusação que Deus tinha contra nós, foi colocada naquele homem Deus, que foi à cruz. E Deus, nele, satisfez toda a sua ira. Ou seja, Deus pagou o nosso pecado na vida do seu Filho. Foi para isso que Ele veio. Foi para isso que Ele nasceu. Porque nós não teríamos hipóteses de ter paz com Deus. Só que Ele era santo, Ele era puro. E apesar de ter sido, desculpem uma expressão, conspurcado com a nossa imundícia, com o nosso pecado, apesar disso, e dele a determinada altura nem sentir comunhão com o Pai, apesar disso ele continuou a ser o mesmo, ele continuou a ser justo, santo, digno, puro. E morreu porque era homem, mas ressuscitou. E a morte não teve poder sobre ele, porque ele até ao fim continuou justo, puro, digno, imaculado.
Ele continuou sem pecar. A sua pureza foi maior do que a imundícia de toda uma humanidade em todos os tempos. Impressionante. Ressuscitou, ascendeu aos céus. E a Bíblia diz que Ele hoje está à direita do Pai a interceder por nós. Pela sua justiça, pelo seu sacrifício, podemos ter paz com Deus. Ele removeu o impedimento de sermos de Deus. Ele criou a ponte para nós ultrapassarmos o abismo e estarmos na presença de Deus. Jesus permite que hoje, irmão, possamos ter um relacionamento com o Senhor. Por isso a Bíblia diz em Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos o quê? Conseguem ler? Não se vê muito bem, mas conseguem ver? Justificados, pois, mediante a fé, temos, por meio de quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Ele é o príncipe da paz. Então, paz com Deus alcança-se não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez. Paz com Deus foi conseguida em Jesus no Calvário. A nossa parte para usufruirmos de paz com Deus é nos submetermos a Jesus. É aceitarmos que o sacrifício dele foi pago por nós. É nos convertermos. É aceitarmos Jesus como o nosso Deus, como o nosso Senhor, como o nosso Salvador. E quem entra em paz com Deus, então vai sentir a paz de Deus. E a paz de Deus todos nós queremos sentir. Jesus, a determinada altura, João 16, diz-nos o seguinte: estas coisas vos tenho dito, que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Estão a ver, irmãos? Paz não significa uma vida facilitada. Não significa que não tenhamos conflitos ou que não passemos por problemas. Paz com Deus, ou a paz de Deus, não significa que nós vivamos o céu na terra. O próprio Senhor Jesus, neste versículo, diz: no mundo tereis aflições. Foi Jesus que disse. Algumas igrejas, se podemos chamar assim, e temos ouvido muita coisa má feita pelas igrejas, nomeadamente a IURD. Algumas oferecem o céu na terra. É tudo maravilhas. É curas, é dinheiros, é o paraíso. É fantochada. O que Jesus disse é que no mundo tereis aflições. Mas ele também não disse só isto. Ele disse: mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as aflições, as tribulações, elas fazem parte desta vida. Fazem parte. É verdade. Pode ser um problema sentimental, daqueles que nos balança por dentro e nos desestabiliza por completo. Pode ser uma doença. Todos nós, creio eu, já ficamos doentes. E alguns têm que lidar com doenças crónicas. É uma tribulação. Pode ser, uma aflição pode ser o despedimento, em que de um momento para o outro nós não sabemos como é que vamos pagar as nossas contas, como é que vamos dar comida aos nossos filhos, como é que vamos fazer face à nossa vida. E isto acontece. Uma aflição pode ser o desgosto provocado por alguém que nos é próximo e que amamos e que ficamos tão decepcionados com essa pessoa que o nosso coração fica apertado e nós perdemos a paz.
tribulação pode ser um problema com os nossos filhos, sejam eles pequenos no ambiente escolar, ou sejam já depois de casados com as más escolhas que fazem na vida, e isso aperta o nosso coração e faz-nos sofrer. Pode ser uma injustiça que nos foi feita, pode ser a saudade de alguém que amávamos e que partiu, a morte de alguém que nos faz tanta falta. Pode ser um acidente. No mundo tereis aflições. Essas aflições fazem parte da vida. E como eu disse, não vamos ter o céu na terra. No mundo, todos sofremos. Até é possível que o irmão esteja aqui, ou esteja aqui hoje, e que ninguém saiba o que é que está a passar, e ter aquele coração apertadinho, aquele coração a sangrar, e à vista de todos, tudo está muito bem. Mas só você é que sabe o que é que lá vai estar dentro, ou o que é que está dentro do seu coração. Pode ser que hoje esteja a passar por um momento destes. Pode ser que o momento mais difícil já tenha sido ultrapassado. Mas ainda dói. Isto é a vida. E foi por isto que Jesus também veio. Quando nós temos paz com Deus, nós podemos usufruir da paz de Deus. Por isso, naquele momento difícil que Jesus estava prestes a ir embora, a ser morto, os discípulos estavam assustados, não compreendiam muito bem as palavras de Jesus. Ele diz assim, olha, não tenham medo, eu venci o mundo. Então, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, quando Jesus entra na nossa casa, quando Jesus faz parte da nossa vida, quando Jesus é concreto na nossa maneira de viver, nós sabemos que não estamos mais sozinhos. Nós aprendemos a viver como Jesus ensinou, com o amor de Deus. E quando vivemos o amor de Deus, nós vivemos a graça e a misericórdia sobre a vida das pessoas, sejam elas quais forem. E se vivemos de uma forma leve. O ódio, o ressentimento, a mágoa são expulsos do nosso coração porque aprendemos o que é o amor, a graça, a misericórdia, a reconciliação. Quando Jesus toma conta da nossa vida, os problemas que às vezes parecem montanhas gigantescas, eles deixam de nos assustar, porque aquele em quem nós depositamos a vida venceu até a morte. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E antes de partir para o céu, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, quando vivemos com Jesus, nós não temos medo dos problemas que aparentemente são insolúveis, porque tudo passa a ser momentâneo, passageiro. Um dia dos momentos mais marcantes da minha vida como pastor. Estávamos a acompanhar uma família que tinha perdido um marido, um jovem de 40 anos, num acidente brutal, e aquela mulher, com as lágrimas nos olhos, com uma voz trêmula, ela disse, eu acredito no Deus de promessas, porque o choro pode vir durante uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E o testemunho desta mulher foi que o Senhor a suportou todos os dias, até o dia de hoje, a tem ajudado a criar as suas filhas, que ainda eram menores. E ela pôde confiar no Senhor e ultrapassar todas as dificuldades. Eu creio que esta é a nossa experiência, daqueles que têm o Senhor a morar na sua casa, a fazer parte da sua vida. Sabem, Jesus dá-nos paz ao ponto de nós sentirmos paz connosco mesmos. Há pessoas
que vivem frustradas por aquilo que são e por aquilo que não conseguem fazer. Há pessoas que vivem amarguradas com culpa de alguma coisa que fizeram no seu passado e que aquilo bate sempre na sua mente e sentem-se arrependidas e não conseguem livrar-se daquela culpa porque o que fizeram foi muito mau e prejudicaram pessoas e às vezes prejudicaram pessoas que amaram muito e aquilo aperta-lhes por dentro e faz sofrer. Quando entregamos a nossa vida a Jesus e Ele diz assim, olha, por esse sofrimento eu padeci na cruz. Então, Jesus ensina-nos, permite-nos viver paz com Deus. Por isso Ele é o príncipe da paz. Ele foi o Filho que foi enviado por amor de nós, para que na cruz conquistasse a possibilidade de nós vivermos em paz com Deus. Lemos há pouco, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta paz com Deus não se resume a esta vida. Mas um dia, quando passarmos a cortina da história, quando formos chamados à glória, aquele que morreu por nós, dir-nos-á mais ou menos isto. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E o gozo do Senhor será pelos séculos dos séculos. Por toda a eternidade viveremos a paz com Deus e a paz de Deus na nossa vida. Natal significa isto. Foi a oferta de Deus ao homem para que nós pudéssemos viver em paz com Deus por toda a eternidade. Então só tenho 2 desafios a fazer. Se ainda não sente esta paz, ou seja, se nunca confessou o seu pecado a Jesus, nunca o convidou para ser parte da sua vida, para entrar na sua casa, então é hoje o dia de fazer isso. É hoje o dia. Faça-o hoje. Confesse o seu pecado ao Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor Deus. Não deixe para amanhã. Mas a maior parte de nós já vive esta paz. Já vive esta paz. Mas todos nós que vivemos esta paz, conhecemos dezenas, centenas de pessoas que não vivem esta paz. Então o meu desafio é que o irmão, além das piugas que vai oferecer, além dos chocolatinhos e da garrafa de Porto e de outras coisas boas, o irmão possa oferecer a mensagem da paz de Jesus. A mensagem da paz de Jesus. Vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, a Ti entregamos a nossa vida, Senhor. Pois estamos gratos por aquilo que Tu fizeste, gratos por aquilo que Tu fizeste por nós. Usa-nos, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor Deus. Ó Senhor Deus, ajuda-nos no dia a dia. Ajuda-nos, Senhor, a honrar a grande oferta que Tu fizeste por nós.
nós queremos dizer-te hoje, Senhor, acima de tudo, é muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por aquilo que fizeste por nós. Porque podemos ter paz contigo e porque podemos usufruir da tua paz já hoje na nossa vida. E é no nome do Senhor que gratos nós oramos. Amém.